Esse é um trabalho muito bem feito que a Brain está fazendo, tem tido um resultado excelente. Depois das lives, é muito bacana, porque as empresas que são associadas nossas, geralmente, pedem uma reunião detalhada disso, e para as empresas associadas, obviamente, a gente oferece isso. Então, eu desejo hoje uma excelente manhã e vamos começar com o Fábio, que ele tem bastante coisa bacana aqui para dividir com a gente. Vamos lá, Fábio. Legal. Bom dia, então, a todos. Sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui uma apresentação e eu vou levantando algumas bolas para os nossos convidados, que são as estrelas aqui do nosso evento, né? O Léo Yoshi, o Thales, o Putinato e o Leandro, para irem comentando e colocando justamente a visão que eles têm de quem está na ponta, de quem faz acontecer o mercado do sul do Brasil, né? São todas as empresas associadas à Abrainc, os que estão aqui representando, e que atuam nos 3 estados do sul, né? Nós temos representantes do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina. Vamos lá. Lembrando a todos, aproveitar, antes dos nossos dados, só tem um slide aqui, que é o convite para todo mundo seguir as redes sociais da Brain e aproveitando as redes sociais da Abrainc, mas principalmente o nosso canal do YouTube. Esta apresentação ficará no canal do YouTube depois disponível. Questão de 15 dias nós fizemos, junto com a Abrainc, um webinar sobre a cidade de São Paulo. Durante o evento tinham também umas 400 pessoas e mais de 2.700 pessoas assistiram nos 15 dias seguintes o webinar que nós fizemos. Então, quem quiser depois se registra, passa o QR Code aí e se cadastra, se inscreve, melhor dizendo, não é cadastra, né? Se inscreve no canal do YouTube da Brain. Bom, pessoal, a Abrainc fez um trabalho muito grande junto com a GV, a FIP, né, junto com a FIP também, para determinar o déficit habitacional brasileiro. E eles pediram para nós mostrarmos aqui. França está aqui ainda, que o França vai ter que dar uma saída para falar algumas outras coisas e depois vai voltar. O França está aqui ainda, quer comentar aqui, França, ou vou tocando? Vamos, desculpa aqui. Vai tocando, vai tocando. Então tá bom. Veja, no sul do Brasil, o sul do Brasil representa quase 15% dos domicílios. Quase 15% dos domicílios e 11,8% do déficit habitacional brasileiro. Significa, portanto, que proporcionalmente o Sul tem um pouco menos de déficit do que tem de participação no total de domicílios, o que é bom. Significa que aqui nós somos um pouco melhores do que a média. Ainda assim, nós temos um déficit no Sul total de até um salário mínimo de 197 mil famílias, 563 mil famílias de 1 a 3, somando todas as rendas, são quase 1 milhão de famílias. Quase 1 milhão de famílias é o déficit habitacional do Sul. Hoje, algumas das empresas que estão aqui têm filiais que trabalham no Casa Verde e Amarela. Daqui a pouquinho vamos falar, então, se dá para atender esse déficit, pelo menos essas 150 mil famílias aqui, entre 3 e 10 salários mínimos, e quem sabe, no antigo faixa 1,5, no atual faixa 1, 1 a 3 salários mínimos aí, quem sabe parte também deste público, dessas 560 mil famílias. Bom, a Brain realiza, já há alguns anos, junto com o Senai Nacional e a CEBIC, e também nós fazemos para várias empresas privadas em várias regiões do Brasil, pesquisas do censo, de lançamentos e vendas. E nós fizemos um recorte aqui de 35 cidades do sul do Brasil, que somadas possuem quase 40% da população do Brasil. Desculpa, do sul do Brasil, da população do sul do Brasil. Quase 40%. E olha lá, em 2019, foram 33.425 unidades lançadas. No ano passado, nessas 35 cidades, foram 24.500 unidades lançadas.
uma queda de 26,6%. A queda nacional foi de 18%. 18%. Vamos ver em dinheiro, de 11,8 bi para 10,8 bi, menos 8,8%. Significa que houve uma mudança de mix do que foi colocado no mercado. Se eu voltar aqui em unidades, vejam que o quarto TRI de 2019 foram 10 mil unidades. O quarto TRI do ano passado, 8,6 mil. Em VGV, não. Foi maior o ano passado, 4 bi e 100, quanto a 3 bi e 700 praticamente no quarto TRI de 19. Ou seja, em especial no final do ano passado, houve um volume muito grande de apartamentos de médio e alto padrão sendo colocados no mercado aqui nessas 35 cidades da região sul. Antes de falar de... Não, vamos falar de vendas, e daí a gente já fala de lançamento e vendas juntos, depois eu vou fazer um recorte só das capitais. Olha lá, vendas, 33.800 em 19, quase 40 mil no ano passado, representando 16% de aumento. Ou seja, as vendas bombaram. Bombaram no sul do Brasil. Em dinheiro, foi o inverso de lançamento. O ticket médio vendido diminuiu. As vendas passaram de 16 bi e meio para 18 bi, um aumento de 9%. O quarto TRI teve também uma alta maior, mas o que eu quero dizer é que a diferença em lançamentos, dinheiro e unidades foi grande, enquanto em vendas menor. Possivelmente, depois nós vamos entrar no segundo momento ali nas capitais. Possivelmente, essa mudança de mix que nós vimos no final do período, lançando muita unidade de médio e alto padrão, não era tão concentrada em 2019. Portanto, o estoque que tínhamos a vender estava mais concentrado no médio, médio-baixo. E por isso, daí vendeu o que tinha de estoque no ano passado dessa maneira. Foi justamente os lançamentos do final do ano que puxaram o preço para cima. Tem muita coisa para vender disso ao longo desse ano. Vocês sentiram nas regionais? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Vou começar aqui com o Leandro. Leandro, vocês venderam mais, lançaram mais ou menos que em 2019 e venderam mais ou venderam menos que 2019 no Sul? Bom dia, primeiro Fábio, França e a todos aí que estão participando aí do evento. Obrigado pelo convite. Indo direto ao assunto, assim, esse fenômeno está trazendo, reflete na empresa e na ponta. O ano de 2020 ele foi um ano muito bom, um ano de recuperação em relação aos anos anteriores. O último, um pouco diferente, aí uma questão mais pontual de Porto Alegre, o quarto TRI ele foi um pouco mais, de uma velocidade de vendas um pouco mais baixa que o restante do ano, mas o consolidado do ano de 20, sim, se vendeu mais. E um ponto que eu ia comentar, também de uma informação que eu tive de um bate-papo que nós já tivemos, que quando a gente compara São Paulo com Porto Alegre ou com outras regiões da região sul, nós vimos um delay claro de recuperação de crise em várias outras crises, né? Andando bem mais para trás no tempo da história do mercado imobiliário, sempre São Paulo recupera antes, e nós estávamos já na expectativa da recuperação que aconteceu no mercado de São Paulo em 2019, que foi um ano de grande recuperação, fosse acontecer pela teoria dos dados das últimas 2 décadas também na região sul. De fato, confirmou, 2020 foi um ano muito bom, e o que mostra que essa lógica de recuperação da região sul, depois de um evento de crise, ter um delay de mais ou menos 12 meses em relação a São Paulo, ele é um fato. Mas vamos bem. Bom. Thales, vocês estão aí no meio dos paranaenses e gaúchos em Santa Catarina, e vocês, das empresas que estão aqui, são aquela que talvez tenha um perfil mais misto da seguinte maneira.
vocês têm claramente a unidade tradicional de primeira residência, atuando em Joinville, Jaraguá, tal. Mas vocês têm um pedaço muito importante também de segunda residência no litoral norte catarinense. Vocês sentiram que a queda inicialmente foi diferente nesses dois segmentos e a recuperação também foi diferente ou não? Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Bom dia, França, né? Os demais convidados aí, todos os ouvintes. O ano de 2020, para a gente, né, foi um ano, vamos falar assim, muito positivo, né? O mês de março ali que foi algo que deixou um pouco preocupado, mas logo na sequência a gente já conseguiu retomar quando o lockdown terminou. E quando a gente faz uma análise dentro dos segmentos que a gente atua, né, a Roga tem produtos aí que vão de R$140 mil até R$2 milhões, e a gente tem basicamente concentrado aqui no litoral norte, né, esse mercado aí que a gente chama de segunda moradia, apesar de que tem uma parcela pequena ali que também compra como primeira moradia. O que aconteceu foi que na recuperação a gente entende que essa questão da pandemia ela acabou influenciando um pouco culturalmente as pessoas, até mesmo aquelas que têm a possibilidade de trabalho remoto, né? Várias empresas decretaram o trabalho remoto como sendo oficial. Eu acho que isso possibilitou as pessoas a terem mais qualidade de vida, né? E fez com que a recuperação no produto de segunda moradia ela fosse mais rápida, tá? Então a gente sentiu uma demanda maior, né, por imóveis ali que a gente chama de segunda moradia, que é do litoral, e eu acho que isso tudo aconteceu em virtude, óbvio, né, da questão do crédito imobiliário, né, com as taxas mais atrativas, né, e hoje a gente tem diversas opções, inclusive recentemente atreladas à poupança. Isso fez com que a pessoa, por mais que ele já tivesse um imóvel, criasse coragem para comprar um segundo, né, haja visto o crédito está fácil e atrativo, e também nessa possibilidade de estar trabalhando remotamente e morando numa cidade do litoral. E aqui a qualidade de vida em Santa Catarina ela é acima da média, né? Então, eu acho que isso foi um dos fatores. E eu queria chamar a atenção também para um gráfico que a gente acabou passando ali no início, que é em relação ao ciclo de venda, né? A gente vê dos lançamentos e das vendas. Aqui, em Santa Catarina, especificamente, a gente tem uma questão da sazonalidade, né? O mercado de litoral é muito forte e os lançamentos eles são concentrados, e as vendas também, nos períodos ali do verão. Então, por isso, puxa um pouco, né? Quando você vê os gráficos de venda ali, trimestre a trimestre, isso é um ponto que chama bastante atenção. E o segundo, quando a gente falou ali questão do déficit habitacional, né? Eu acho que um dos desafios para todos os players que atuam nesse segmento ele está hoje em conseguir conter, né, esse aumento de custo. Acredito que depois a gente vai falar um pouco disso também, mas tá bem complicado a gente conseguir manter aí produtos com ticket na faixa ali da faixa de renda para o programa Casa Verde Amarela, digamos. Então, isso é um trabalho que a gente tem feito aqui em conjunto com outros players, né, com outras sociedades, para a gente tentar frear isso e continuar atendendo essa demanda de déficit habitacional que está no nosso DNA, né? A gente quer ajudar a coibir e diminuir esse déficit. Legal. Sabe que, antes de passar a bola aqui também para o pessoal, a Brain, nós, no início da pandemia, erramos, Leandro, Léo, uma previsão. Quando nós fizemos o nosso primeiro webinar, foi no dia 7 de abril. Nós tínhamos 800 pessoas ao vivo, estava todo mundo querendo saber o que estava acontecendo, e nós fizemos uma pesquisa e tinha muita gente. E nas nossas previsões teve uma que nós erramos, mas a gente corrigiu rápido. Nós achávamos que a segunda residência ia sofrer absolutamente ao longo do ano. Dentro daquela ideia, né? Crise econômica, pesa no bolso, você corta aquilo que não é essencial. Aí, a partir de junho, e mesmo já desde maio, nós já começamos a ver um movimento de compras fortes de produtos prontos, tanto de casas em condomínios, quanto de apartamentos de praia, mais pronto do que na planta naturalmente. A gente foi estudar, avaliar, sou professor de História Econômica, né, professor de Economia e também de História, o Marcos, meu sócio, também estuda muito a questão de semiótica, e daí a gente foi se tocar que toda a história da humanidade, durante as pandemias, a elite migra para o campo. Porque ela sai das cidades. Porque até então as pandemias, elas sempre são mais
velozes aonde há mais concentração de pessoas, e aonde há mais concentração de pessoas é nas cidades. Então, esse movimento de êxodo, ao contrário, foi sempre comum. E essa não foi simplesmente uma crise econômica, ela foi uma crise econômica e de saúde. E realmente nós não estávamos acostumados com o impacto mental, psicológico que uma mudança provocada pela saúde e pela pandemia poderia ter sobre as pessoas. Por isso que ano passado, no final das contas, foi um ano recorde de venda de imóveis de segunda residência, em especial na Grande São Paulo, na parte de loteamentos. Né? Nós temos loteamentos como o da JHSF, né, que é o mais famoso do Brasil, os preços aumentaram mais do que 30%. E não tem mais quase nada a vender. Né? Então, algumas coisas a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Oi, Leandro. Não, colaborando com esse racional, acho que a segunda residência também virou um pouco de primeira residência devido é isso que eu ia falar. tecnologia, né? Então tem esse fator que tu trouxesse, mais o cara poder trabalhar na segunda residência. Esse fenômeno que eu acho que o empreendimento da JHSF em São Paulo ele demonstra isso, está acontecendo no Brasil inteiro. Nós lançamos um empreendimento em Santa Maria, que é o loteamento região sul, na região sul, no Rio Grande do Sul, vendeu em uma semana, parecia aqueles tempos de 2009, 2010. Os loteamentos nossos acabaram os estoques, então, na praia, no litoral, estão reforçando essa tese, não só concentrada em São Paulo. E um ponto que eu queria aproveitar também para comentar, além dessa questão que o Thales trouxe, né, cultural, para mim, na minha opinião, o principal ponto, obviamente, foi a questão dos juros. Né? Nós tivemos os meses do meio do ano passado, ainda falando em velocidade de vendas de 2020, que é a tua pergunta, recorde de vendas dos últimos 10 anos. Uma coisa impressionante, o volume de vendas que ocorreu ali entre junho, julho, agosto, setembro, aqueles meses foram de muito, muito impacto. E aí tem o efeito da questão cultural e o efeito do juro somado, acho que gerou, né, meses de forte consumo no mercado imobiliário no Brasil inteiro. Sem dúvida. Léo, vocês estão operando lá no interior de São Paulo, são uma empresa que surgiu no interior do Paraná, já são um dos líderes de mercado na cidade de Curitiba, em especial no alto padrão, vocês disputam ali cabeça a cabeça com as empresas históricas daqui, tem uma tradição de produto com muita qualidade e operam numa cidade de 350 mil habitantes lá no interior do Paraná e em capitais. Você sentiu alguma diferença de pujança ou de capacidade ou de retração das cidades menores para as cidades maiores, ou o impacto tanto na queda quanto depois na forte alta que o Leandro comentou, meses de recorde de vendas, foram recordes tanto em Londrina, Maringá, cidades do interior, quanto em Curitiba, por exemplo? A gente teve um desempenho de vendas excelente em todas as cidades onde atuamos, né? Seja aqui em Londrina, Maringá, Curitiba ou mesmo Campinas. Eu acho que, falando da região sul, é uma região que se diferencia, né, da média nacional. Eu acho que ela, economicamente ela tem uma diferenciação. E as cidades onde a gente atua, elas demonstraram uma resiliência maior também. Né? Eu acho que o norte do Paraná aqui é uma região fortemente, onde o agronegócio ele tem uma presença muito forte. Isso gerou uma resiliência econômica bastante grande, tanto que em 2020, lógico, nós começamos o ano aí com essa questão da pandemia e muito preocupados, né? Foi um ano onde nós traçamos muito mais cenários estratégicos do que em outros anos normais, mas a gente viu que a cada cenário havia uma melhora e um aumento da confiança muito grande. Isso se refletiu nas vendas, sim. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o mercado imobiliário nas praças onde a gente atua teve um desempenho muito bom e acima do que nós esperávamos. Bom. Futinato, você, embora seja CEO da Cirela Sul, você também é diretor comercial nacional. Então, você também sabe o que está acontecendo em outras praças que a Cirela atua. A maior incorporadora do Brasil, junto aí com a MRV, mas em MAP, né, médio e alto padrão, com maior volume. E o Leandro comentou agora há pouco, e nós já falamos várias vezes isso,
que nós, em geral aqui no Sul, estamos um ano atrasado em relação a São Paulo, na alta, principalmente, na recuperação. É verdade? Você também sentiu isso? Você sentiu que ano passado aconteceu e o mercado veio na sequência desse crescimento de São Paulo, ou que nós ainda estamos um pouquinho atrás? Primeiro, nós citamos algumas coisas aqui que acho que vou tentar corroborar com coisas que não foram faladas aqui, vai. Mas o mercado no Brasil inteiro, em todas as regionais que a gente atua, ele foi muito bem. Vocês veem pelos números da Cyrela, os números são espetaculares. Agora, saindo de São Paulo, Rio e vindo aqui para Porto Alegre, Porto Alegre também tem um mercado bom. Não é um mercado tão pujante que nem nós vimos em São Paulo. Realmente, esse delay que o Leandro coloca aí, a gente está esperando ele chegar agora, essa onda aqui, vamos dizer assim, mais forte aqui no Sul. Mas quando o crédito está em abundância e veio essa pandemia, o efeito colateral dessa pandemia para o mercado imobiliário foi uma coisa maravilhosa, né? Você pensa em diversos setores que quebraram, como a parte de restaurantes, os caras não sabem o que fazer. O nosso veio uma valorização para a moradia muito forte. Não só a segunda moradia, mas como também na Casa Verde e Amarela, o cara, a primeira moradia dele é o bem-estar em estar na sua casa, morando bem, com os detalhes das coisas, até de decoração que você gosta na sua casa. E isso não é só o cara do alto luxo querendo, que nem aqui falam no Sul, gabinete, ou home office, como falam mais em São Paulo, né, de forma geral. Mas não é só a pessoa querendo estar bem conectado, com lugares mais amplos, porque eu não sei, né? Mas na minha casa eu fui expulso para a varanda na época da pandemia e falavam que eu gritava muito, falava muito nos calls, empurra o papai para a varanda lá que a gente precisa estudar nos quartos. Mas quem tem possibilidade, é lógico, comprou empreendimentos maiores, mas o valor da sua casa passou a ser muito grande para todos os nichos que a gente trabalha. E eu acho que foi isso que deu esse impacto de forma geral, que todo mundo pensa positivo em relação a esse ano de 2021 também. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns dados que vão corroborar esse teu comentário. França, nós estamos aqui, somado as duas plataformas, nós estamos nesse momento com 540 pessoas nos assistindo, 540. E como tem algumas pessoas que assistem mais de uma na mesma sala, talvez estejamos aqui com umas 1.000 pessoas nos assistindo, viu, França? É um número extraordinário, hein? Extraordinário. Acho que o Sul está mostrando uma pujança realmente muito grande, muito forte. E, aliás, um grande interesse também pela essa leitura de mercado que a gente tem. Essa história aí de casa de lazer, de se transformar em home office, e é uma coisa muito interessante, né? O Fábio comentou no começo aqui que, por exemplo, na cidade de São Paulo, os condomínios de alto padrão nunca venderam tanto. Alguns condomínios estavam parados, de repente começaram a vender. Tem a história de um condomínio de alto padrão, que eu tenho um conhecido, que ele tinha lá 60 lotes para vender, mais ou menos. Ele estava esperando vender em alguns meses, vendeu 45 em 3 meses. Quer dizer, não é história de corretor, é uma realidade. As pessoas estão realmente se posicionando de uma maneira diferente, né? Essa história do home office, eu até queria compartilhar com vocês aí. Eu tenho uma dúvida muito grande, né? Quer dizer, eu acho que se o home office vai ficar... quantos dias por semana fica o home office, né? Eu, particularmente, acho que ele talvez fique em algumas atividades, poucas, pode ser que fique direto, e nas outras atividades, eu imagino que ele vai ficar por um período curto. Algumas empresas poderão dar 1 dia ou 2 dias, no máximo, de home office para as pessoas, tá certo? Até porque a interação entre as pessoas, quando você está no mesmo escritório, a pessoa levantar de uma mesa, ver que a outra pessoa não está fazendo nada importante, ele pode fazer uma pergunta, isso são crescimentos, são interações que você tem dentro da empresa, e pessoas, por exemplo, que iniciam nas empresas, quer dizer, estagiários, recém-formados, como é que ele vai aprender a cultura da empresa, como é que ele vai aprender os negócios, tá certo? Se ele não estiver no ambiente da empresa. E até um problema social, né? A gente verificou
aí num grupo de recém-formados que trabalhavam em instituições financeiras, uma declaração de vários dizendo o seguinte: se for home office direto, eu mudo de empresa, porque eu passo nessa instituição mais de 10 horas por dia, os meus amigos estão aqui e quando a gente tem tempo e tem disposição, a gente sai para confraternizar no final do dia para um happy hour. E quando a gente não tem, a gente está aqui dentro da empresa. Então, eu acho essa história interessante, acho que leva, assim, o interesse das pessoas terem casas de lazer, mas não para usar como home office a semana toda, para usar como home office, acho que é parte da semana, que aí fica uma coisa bastante bacana e saudável. Eu acho que sim, né, França? O que você colocou é bem importante, porque o que eu acho que a pandemia nos trouxe, ela não inventou home office, era algo que existia há muito tempo, mas ela possibilitou com que nós desmistificássemos o home office e provavelmente ela vai encontrar algum ponto de equilíbrio que, na prática, é uma geração de mais flexibilidade para os que querem mais vinculação, para os que, eventualmente, são à distância. Quer ver uma coisa para a Brain? Nós estamos contratando agora 2 analistas sênior com mestrado e doutorado que não moram em Curitiba. E essa é uma função que nós já decidimos que vamos ser permanentemente em home office. Ela é mais produtiva, a pessoa precisa de muita concentração, é a parte final do projeto, e a gente percebeu que o que a gente precisa, quem estiver em Curitiba vai ter uma reunião semanal e o resto vai continuar à distância. E dessa maneira nós ampliamos a possibilidade de contratação de pessoas que não viriam morar em Curitiba, mas que tinham alta qualificação e que o mercado aqui tinha pouca oferta desses profissionais. Então, a gente vai ter um misto que vai ser mais equilibrado do que está hoje, para que nós possamos, inclusive, continuar mantendo a cultura das organizações, né? Não se cria cultura à distância. É mais ou menos como querer educar teu filho à distância, né, Putinato? Eles podem até expulsar a gente para a varanda, mas se a gente não estiver em casa com eles, como é que eles sabem o que é ser família? Não dá, né? Eu vou mostrar uns dados agora das capitais aqui do Sul, pessoal. Vamos ver se a gente se surpreende. E antes de entrar nas capitais, eu quero falar o último dado aqui do Sul inteiro. O que acontece num ano que tem muito mais venda do que lançamento? Despenca estoque. Terminamos 2019 com quase 51 mil apartamentos à venda, terminamos ano passado com 36 mil apartamentos, uma queda de quase 30% no estoque agregado dessas 35 cidades da região sul do Brasil. Pessoal que quiser ir colocando perguntas, está aqui, por exemplo, o pessoal da Blue perguntando de demanda, nós vamos falar daqui a pouco. Olha lá, França, tem até gente de Alagoas aqui nos assistindo, o pessoal aqui, ó. Opa! Você vê como... Mas já tivemos lá em Alagoas, não tivemos? Tivemos no Nordeste já. Isso quer dizer que nós temos que voltar para Alagoas. O Matheus Faquinha aqui, que já foi da Melni, que está acompanhando a gente. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre os diferentes segmentos. Olha lá, agora aqui é só Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Não são regiões metropolitanas, apenas as capitais. Caiu o lançamento no Sul, mas Curitiba e Porto Alegre cresceram o volume de lançamento. Porto Alegre em unidades 6,6%, Curitiba 14,3% e Florianópolis menos 43%. Mas eu digo que não é porque ano passado foi muito ruim, é porque 2019 é que foi atípico em Florianópolis com muito lançamento. Floripa tem lançado entre 1.500 e 2.000 apartamentos por ano. 2019 foi atípico, teve muito lançamento e daí dá essa queda brutal, né? Quero destacar aqui, em especial, o volume de Porto Alegre no último trimestre. Olha aí, Putinato e Leandro, daqui a pouquinho vamos comentar mais aí, ó. Olha só, o volume foi, de longe, o maior volume lançado. Talvez tenha um pouco do efeito dessas liberações que agora a prefeitura está colocando. Vamos falar daqui a pouquinho aí. E Curitiba, Léo, chegou aí ó, em 1.364 unidades lançadas, o segundo maior trimestre, a não ser o quarto de 2019. Em vendas, crescimento em todas. Porto Alegre e Florianópolis, crescimento superior a 60% em unidades. Curitiba, quase 20% em unidades.
foram mais de 5.300 apartamentos vendidos. Vou dar um spoilerzinho, eu não coloquei o gráfico aqui em VGV, mas a cidade de Porto Alegre lançou 2.900 bi, vendeu quase 2.600 bi. A cidade de Curitiba lançou 2.600 bi e vendeu 2,5 bi. Eu não coloquei o gráficozinho para vocês poderem pedir algumas coisas a mais para nós aqui depois por e-mail, né, pessoal? Afinal de contas, a gente faz inteligência. Acho que é importante, né? Fabio, até citando aí o que você colocou sobre o volume de lançamento em Porto Alegre. Eu vou falar basicamente de Porto Alegre, que é onde a gente está atuando aqui. 2,9 bi, e aonde você coloca que vendeu 2,6 bi, só para explicar para quem está vendo aí o que significa isso, significa o seguinte, que todos os lançamentos que aconteceram nos últimos 3 anos, vamos supor assim, nosso ciclo é mais ou menos de 3 anos, né? A venda é 1/3, 1/3, 1/3. Isso é, se num efeito bicicleta de 2,5 bi a 3 bi, que é o que a cidade lança em todos os seus nichos e padrões, o 2,6 bi são também dos lançamentos dos últimos 3 anos. E aí esse ciclo, esse efeito bicicleta, é uma quantidade que a regional comporta, né? Isso é, a cidade gira nesse 2,5, 3 bi ao ano. Agora, se nós, pelo crédito em abundância, pelos outros fatores dessa vontade de ter a sua moradia, que a gente viu que cresceu no Brasil inteiro, se a gente vai conseguir esticar isso para 3,5 bi na cidade, é uma outra história. Mas esse é o giro que tem aqui em Porto Alegre. E eu estava conversando até antes de começar aqui sobre o medo dessa abundância, né? Que é importante manter o equilíbrio da regional, vamos dizer assim, em oferta e demanda, que é o básico, né? Puxando aqui, eu já estou vendo o que você quer falar, Leandro, só vou aproveitar para complementar. Eu lembro que durante o boom, do primeiro boom imobiliário, que foi pós-IPO 2006, 7, 8, no sul do Brasil foi 8, 9, 10, porque chegou 2 anos depois de São Paulo, porque até chegar, comprar terreno, colocar no mercado, né, as empresas chegaram em 2006, 7, 8, mas os lançamentos ganham realmente expressividade 8, 9, 10 aqui no sul. Curitiba chegou a lançar em 2010 5,5 bi, corrigido 7,5 bi, talvez, né? Foi um super exagero, nós chegamos a um estoque que foi de quase 15 mil unidades em Curitiba. E agora nós estamos vendo uma onda de IPOs, nós temos o IPO da Melni, que tivemos, na verdade, no ano passado. A Estrela já é uma empresa de capital aberto que tem uma filial muito grande aqui no Sul, com a sede lá em Porto Alegre. E tem mais outras empresas querendo, eventualmente, lançar ações aí no Brasil. Nós vamos viver, Leandro, um novo fenômeno de vinda de empresas aqui para o Sul? Opa, eu vou fazer uma análise rápida de uma visão mais ampla, ou seja, com mais anos inclusos do mercado imobiliário de Porto Alegre. Eu acho que o Sul se comporta de forma parecida e já te respondo essa questão objetiva. Primeiro, assim, se a gente fizer uma análise de 10 anos, eu acho que no mercado imobiliário a gente tem que fazer análises longas. O volume da Praça de Porto Alegre médio de lançamento corrigido de 2008 a 2013, ou seja, antes da crise, foi de 4,5 bi, a média de 6 anos, 6, 7 anos. A valores presentes, né? Corrigidos, valores corrigidos por inflação e INCC, ou seja, que são, acho que é a forma mais correta de analisar, né? Um país como o nosso, ainda com uma inflação em 10 anos, ele perde a referência. De 2014, pegando outro ciclo, que é de 14 até 2019, 2020 incluso, que é o cenário da crise, depois um pouco de recuperação, aí veio o Covid, que começou a impactar, se não o 20 seria mais forte ainda, nós tivemos 2,6 bi de média de lançamento. Quando eu comentei aquela leitura do delay para São Paulo, fazendo uma comparação com São Paulo tinha uma média antes da crise, ou seja, de 14 para trás, também valores corrigidos, de 33 bi. Depois chegou num platô lá dos 19, 20 bi de lançamento ano, e em 2019 lançou de novo acima de 33 bi. Então, o que eu acho é que o Sul, se nós tivermos uma
continuidade de algum nível de estabilidade política e econômica, e para mim esse é o grande ponto de interrogação, a gente volta em 2021, 2022 na média do pré-crise. A média do pré-crise era 4,5 bi. Então, a gente tem um delta muito grande dos últimos anos para a média do pré-crise. E acho que a praça não teve um ano, como estava comentando em Curitiba, que lançou 5 bi. Eu comentei uma média de 6, 7 anos. Eu acho que vai levar a esse aumento de volume e absorção do volume, principalmente, para os patamares pré-crise, é a questão dos juros. A gente falou antes, né, da questão cultural. Eu acho que a questão cultural do Covid, que foi acelerada pelo Covid, não é, na minha visão, não é só a questão da segunda residência de uma forma simplista. Ela acelerou o movimento no mundo inteiro da residência com mais qualidade de vida, morar no subúrbio, morar em condomínios e loteamentos. Isso acho que foi acelerado, mas isso não mexe a capacidade da população comprar. O que está fazendo a população comprar em escala é os juros, diminuiu a parcela. O cara, eu quero comprar um imóvel, tem que ter renda. O déficit habitacional que tu iniciaste, ele é grande no Brasil, porque a população não tem renda. Todo mundo sempre quis comprar imóvel. Então, agora virou... Eu não sou da tese assim, não, agora todo mundo está comprando imóvel porque o imóvel virou de mais relevância. O imóvel sempre foi o desejo, a população não tem renda. Tirando uma questão pontual de 2, 3 meses, eu acho que nós temos um juros que baixou muito. Ele continuará baixo, não no patamar atual, mas num nível muito menor do que foi. Para vocês terem uma ideia de dados, naquele ciclo, antes da crise em Porto Alegre de 2008 a 2013, onde o VGV médio era 4,5 bi, nós tivemos uma média de juros durante esses 6 anos de 10%. Então, eu acho que a média de juros agora, aqui na frente, vai levar ao mercado a voltar aos 4,5 bi. Nós não vamos ter a mesma aceleração de PIB, o Brasil não vai crescer tanto, na minha opinião, como cresceu naquela época, mas com juros menor, a composição dos dois fatores, na nossa opinião e da empresa, leva ao mercado a voltar ao platô de 4,5 bi, que foi o platô médio de muito tempo. Na questão das empresas, e aí eu acho que vale para a região sul, para o Brasil inteiro, acho que o mercado amadureceu muito. Aquela onda de IPOs, 19 IPOs, e mais depois, uma sequência, uma onda de follow-ons, com toda uma lógica de crescimento, de expansão geográfica de todas as empresas brasileiras que fizeram que aquele capital permeou o Brasil até de forma irresponsável, eu acho que ela não acontece de novo. Agora a gente passou por uma prova disso, aquelas 20 e poucas empresas listadas, 3, 4 fizeram IPOs, ou 5 fizeram IPOs, 2 do Minha Casa Minha Vida, 2 de São Paulo, nós do Sul. Então, eu acredito que não vai ocorrer no mesmo grau. Claro que vai ocorrer um pouco de um crescimento talvez desproporcional à absorção em uma outra praça, mas de forma estrutural, o que aconteceu no Brasil não deve acontecer, porque não aconteceram 19 IPOs e várias empresas fazendo follow-ons, e o discurso das empresas abertas não é a expansão geográfica. Então, eu acredito que a gente tem um momento muito mais saudável. Nós estamos com um estoque baixo, com uma retomada de crescimento consistente, principalmente, na minha opinião, é juros o nome da bola, tem que continuar juros baixos para essa retomada continuar consistente, e nós temos um mercado que está sendo pilotado pelas empresas tradicionais. Nós estamos vendo aqui Yoshi, Roga, empresas que são das praças, que acho que vão ser as empresas que conhecem as praças, têm histórico, têm conhecimento, diferente, então, daquele ciclo que, além de nós ter tido um excesso de lançamentos devido ao capital do IPO concentrado em São Paulo, foi pilotado por empresas que não eram da expertise da região. Então, se duplicou um problema que, na minha opinião, gerou um superestoque, porque eram empresas não oriundas das praças com muito capital. Então, eu vejo o mercado bem mais saudável no próximo ciclo. Legal. França, você fechou aqui a câmera, eu sei que você já tinha que sair, não sei se você ainda está nos ouvindo, porque não tem especialista maior aqui na nossa mesa sobre juros do que o França. Se ele não conseguiu entrar nesse momento, no finalzinho ele deve dar uma passada aqui para poder falar. O França veio do mercado financeiro, participou de fusões, aquisições, etc., e essa é uma das grandes habilidades que ele tem aqui na Abrainc.
Então, vamos dizer na Brainc para o França manter os juros altos, que a gente dá conta do recado, né? É isso aí. Você entendeu, França? Qual que é a mensagem aqui? É o juro baixo, né? Juro baixo, juro baixo. Juros baixos, Juro baixo, juro baixo. Então, como o Fábio falou, vou ter que dar uma saída, mas eu volto, desculpem. Um minutinho eu estou de volta. Espero. Tá bom, tranquilo. Léo, você veio para Curitiba faz quantos anos já? 5, 6 anos? 6 anos, vai fazer 6 anos agora. 6 anos. Isso mesmo. Você acha que uma coisa que aconteceu em Curitiba, mais até do que em Porto Alegre, porque Curitiba foi a sede de quase todas as empresas de capital aberto aqui no Sul, né, a filial. O pessoal de Porto Alegre estava muito mais consolidado, o mercado não estava aberto para os forasteiros. Aqui em Curitiba não estava aberto, né? Tanto que assim, o pessoal lançou muita coisa. Quando as empresas de capital aberto fizeram o movimento oposto, né, que é o de ter saído, né, a última grande empresa que daí foi diminuindo também foi a própria Cyrela, que durante o período é difícil trabalhar aqui em Curitiba, né? Preços são bem mais aguerridos, né, Putinato? Nós ficamos com nenhuma empresa grande da cidade. Curitiba ficou, depois da saída das empresas de capital aberto, sem nenhuma empresa grande. E a própria Yoshi aproveitou esse movimento para entrar, vindo inicialmente no mercado de alto padrão. Então, quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, para aproveitar o que o pessoal aqui tem perguntado. Esse novo ciclo de desenvolvimento, que talvez atinja valores lá de 4,5 bi em Porto Alegre, a mesma coisa em Curitiba, você acha que ele vai ser igualmente distribuído nos diferentes segmentos ou ele vai ficar mais concentrado no médio e alto padrão? A própria Yoshi inicialmente veio para cá para o alto padrão, nem médio, era alto padrão, né? E tem também marcas de muito conhecimento de médio e médio-baixo padrão. É difícil atuar nesses segmentos abaixo de 400 mil, abaixo de 300 mil. A gente vai ficar mais concentrado nessas grandes cidades por questão de preço no topo de mercado, a partir de 1 milhão, a partir de 700 mil, Leonardo? Qual que é a tua opinião? Fábio, eu acho que tem oportunidade em todos os segmentos, né? O Grupo Ayoshi mesmo tem uma empresa chamada Eticom, que atua no segmento econômico, e a gente tem visto uma demanda reprimida, aí uma oportunidade na região de Curitiba, região metropolitana, assim como em outras cidades também, mas falando mais de Curitiba, né? Que é o foco da pergunta. Eu acredito que o médio e alto padrão ele tem bastante oportunidade. Lógico, a gente tem olhado segmento a segmento, procurando entender como que está sendo o impacto da questão da pandemia para cada segmento. Eu acho que existem alguns segmentos que talvez sejam um pouco mais afetados, né? A gente também tem que estar de olho na taxa de desemprego e tudo mais. A pandemia, a gente tinha uma expectativa aí dela durar 1 ano, aí a gente está vendo que ela vai se estender. Então, é um cenário também que traz incertezas nesse sentido. Mas eu acho que existem oportunidades em todas as áreas. Eu acho que o importante é buscar o que a gente tem sempre procurado fazer, né? Buscar boas localizações, claro, dentro de cada público-alvo e desenvolver bons projetos. Eu acho que existem oportunidades aí para tudo. Alice, vocês nasceram... Oi, Putinato, vai lá. Desculpa, corroborando com o que estava sendo falado a respeito de Curitiba, né? Quando a gente estava até brincando aqui antes de começar, quando a gente brincou com todos os forasteiros pela proximidade de São Paulo, foi todo mundo lá com muito dinheiro. Quando você puxa a demanda de Curitiba dos últimos 10 anos, eu estava comentando isso até com o Fábio, ela cresceu seus 3% ao ano, né? Mas o que mudou foi a quantidade que foi ofertado lá. Então, chegaram muitas empresas com muito dinheiro, né? Não conhecendo a região, né? E colocaram muito dinheiro e lançaram o referente a 8, 9 anos de demanda da região, né? Então, quando eu falo do que está sendo lançado, que é o que nos últimos 3 anos aconteceu, por exemplo, aqui em Porto Alegre,
Na verdade, a minha reza é que aconteça o que o Leandro falou, que volte a 4,5, 5 na pré-crise, né? Por quê? Porque essa oferta e demanda, que é o básico, é lógico, além dos juros, além do déficit habitacional que existe, a gente torce muito e a gente quer esse mercado pujante, mas é uma coisa que a gente sempre tem que ficar de olho no básico ali, né? O quanto está sendo ofertado de cada nicho e o quanto vai ter de demanda dessa região em cada nicho. A gente sempre tem que ficar muito de olho para não acontecer o que aconteceu em Curitiba, né? Poucas empresas ficaram lá, e o Oxeoma que está lá, indo muito bem, até estava elogiando o Leonardo antes de começar aqui nos bastidores. Aqui. Não, acho excelente mesmo, Putinato, e essa é a nossa torcida, né? Eu acho que realmente a taxa de juros é a questão mais fundamental. Eu concordo 100% com você, Leandro. Você veja que ano passado foi a maior queda do PIB da história do Brasil. E foi o segundo, em termos nominais, e o terceiro ano, em termos reais, de maior volume de financiamento pelo SDPE na história do Brasil. Né? No que seria uma contradição em termos. Né? Então, é a prova de que os juros realmente... E ele não é importante só na parcela. Eu acho que é muito significativo falar o seguinte também. Em especial na classe média e alta, uma quantidade muito grande de pessoas tem dinheiro guardado. E o custo de oportunidade do cara deixar 100 mil, 500 mil ou 5 milhões guardado com a taxa de juros de 10, 12 ou 14% é completamente diferente do custo de oportunidade de deixar o dinheiro guardado com uma taxa de juros abaixo da inflação. E isso também estimula esse sujeito, independente de parcela ou não, a tirar o dinheiro para comprar. E você, França, então, aproveitar que você pôde voltar aqui, eu acho que você tem aí mais de 30 anos de mercado financeiro. Os juros, qual que é os juros? Até que patamar? Ele vai subir provavelmente esse ano alguma coisa. Mas até que patamar continuará sendo muito competitivo o mercado imobiliário em termos do tomador aí do crédito? O microfone está fechado aí, França. Está fechado, França. Desculpa, gente. Quando eu abro, o pessoal reclama, manda fechar, eu esqueço. Desculpa. Mas essa é uma pergunta muito fácil de responder, porque ela já tem aí um benchmark mundial. A gente observa no mundo, todos os países que a taxa de juros ela fica abaixo de 2 dígitos, você vê um grande crescimento no mercado imobiliário. Justamente porque, como todos falaram aqui, as pessoas que compram imóveis, eles compram imóveis financiados. Então, tendo um financiamento num patamar de taxa adequado, realmente você tem aí uma grande procura pelos imóveis. Então, acho que essa é a resposta da sua pergunta. Então, eu acho que nós estamos muito longe desse nível. Então, eu acredito fortemente que não será, de forma nenhuma, a taxa de juros que irá impedir crescimento no mercado imobiliário. Além do que, nós tínhamos um outro problema no Brasil. Nós tínhamos um problema da caderneta de poupança. Toda hora que se falava de crédito imobiliário, se falava o seguinte, mas qual é o volume que tem na caderneta de poupança? Porque aquela piscina de dinheiro da poupança financiava as operações de crédito imobiliário pessoa física. E se você tivesse mais demanda de financiamento do que dinheiro na poupança, não tinha como financiar. Felizmente, hoje a gente já tem operações em IPCA, que é muito importante a gente ter essas operações em IPCA. As operações em IPCA, eu acho particularmente, são operações muito interessantes, porque os salários são corrigidos em IPCA das pessoas que tomam recursos, tá certo? Então, a parcela ela vai ser corrigida vis-à-vis a variação do salário dele. Sem considerar que o financiamento imobiliário é um financiamento de longuíssimo prazo, certo? A gente fala em 30, mas as pessoas pagam em média em 10, 12 anos, vamos dizer que paguem na média em 12 anos. Impossível ninguém em 12 anos não ter ganho real de salário, né? Então, além disso, tem o ganho real de salário. Então, o IPCA ele é bom para o tomador. E ele é bom para o mercado, porque o IPCA é um índice que o investidor gosta. Então, você consegue, tanto os bancos financiarem IPCA para suas carteiras próprias, e também eles podem, se quiser, vender este papel, fazer uma securitização, colocar esse papel no mercado para investidores.
E isso vai gerar mais um outro nível de competição, porque você tendo um gerador de crédito e uma securitização, você tem quase que uma desintermediação. Isso quer dizer que bancos menores, empresas focadas nesse tipo de operação, poderão existir e também não haverá uma limitação. Por quê? Se você tiver um bom crédito, os investidores vão comprar do outro lado e você consegue fazer o financiamento aí nas operações IPCA. Ainda falta no Brasil a taxa fixa, mas aí é uma questão um pouquinho da gente ter um amadurecimento aí do crescimento do país. Com o crescimento do país, a gente terá curvas mais estabelecidas de taxas fixas, e aí, muito provavelmente, no mercado imobiliário também nós poderemos ter operações com taxas fixas. Então, acho que taxa de juro é fundamental e eu acredito que ela não vai ser um empecilho aí nos próximos 10 anos, que a gente tem aí um déficit para vencer de 7,8 milhões de moradia, como já falaram aqui, e novas moradias, na ordem de 11 milhões de moradias, em função da necessidade que as pessoas vão tendo de adquirir moradia ano a ano. França, antes de você sair aqui, tem 670 pessoas nos assistindo agora, inclusive a Prestes, que está terminando o processo de associação, né, de filiação à Abrainc agora nesse período. Quem sabe no próximo que fizermos aí webinar sobre a região sul, eles estejam participando, porque são ultra especialistas, em especial em Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela agora, e um pouquinho acima, o pessoal do interior do Paraná, que está revolucionando aí também o mercado de produtos econômicos, está aí assistindo também. Falando de produto econômico, Thales, vocês surgiram para fazer produto econômico com tecnologia, criando uma fábrica. A Tenda acabou de anunciar, outra associada aqui da Abrainc, uma fábrica lá no Nordeste. Vocês sempre fizeram isso, né? E aí foram migrando para outros segmentos. Quão importante é o processo tecnológico, o hard, né? A tecnologia hard? A gente fala muito da tecnologia soft, que é a tecnologia de vender online, de mostrar produto online, das coisas bacanas, etc. Mas tem também a tecnologia hard, que é construir melhor e mais barato. Isso é fundamental para manter a capacidade, num período de alta de insumos, em produtos econômicos? Totalmente, Fábio. Isso é extremamente importante, né? E esse é o nosso grande aliado aí para conseguir tá surfando os resultados que a gente tá obtendo, né? Com esse crescimento que a gente citou na conversa anterior. Então, a Arroga, ela realmente surgiu no mercado já com essa ideia de ser uma empresa que visa bastante a inovação. Então, nós temos hoje um centro de inovação aqui dentro, tem uma equipe multidisciplinar, né, com mais de 10 engenheiros e também algumas startups plugadas para estar o tempo inteiro pensando fora da caixa e ver como a gente consegue fazer um produto melhor e com um custo menor. É óbvio que o desafio está sendo grande, independente do processo método construtivo, porque a gente tem visto aí os aumentos, né, na cadeia da construção civil, e que a gente, até determinado ponto, achava que ia dar uma freada, mas ainda não freou. Então, tem algumas interrogações ainda na cabeça. Eu acho que esse grupo aqui, a Abrainc, que tem trabalhado de forma ativa para tentar mitigar esses impactos, mas para a gente faz total diferença e, realmente, a gente trabalha hoje com um processo industrial. Inclusive, a gente foi premiado agora, no ano passado, na CEBIC, né, em primeiro lugar, nessa categoria de construção, onde a gente consegue estar sempre evoluindo, né, no produto e também na questão da tecnologia, né, que a gente participa aí em feiras mundiais, principalmente na Alemanha, para trazer essa tecnologia para cá. E essa fábrica nossa nos atende aqui no raio de 200 quilômetros em todos os produtos que a gente tem da nossa linha econômica. E fora o outro segmento que a gente atua também, que é o médio alto padrão, que aí já é um produto que não é feito na fábrica, mas a gente também utiliza muito da tecnologia para poder conseguir reduzir custos e ter produtos acessíveis. Então, hoje, né, vamos falar assim, a Arroga tem como principal bandeira a competitividade onde ela atua. Então, a gente consegue trabalhar aí vendendo 15% abaixo do mercado nos locais que a gente atua e a gente vende 100% dos nossos produtos na planta. A gente não tem nenhuma unidade pronta no nosso estoque. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Isso é maravilhoso.
França, quer fazer a tua despedida aqui? Nós temos ainda mais 15 a 20 minutos, que eu vou mostrar agora uma pesquisa que eu tenho certeza que vocês 4 vão adorar receber. Mas, França, quer fazer aqui uma despedida? Adoraria continuar com vocês, mas teve uma reunião de última hora no Ministério do Desenvolvimento Regional, que a gente vai participar. Até estava aqui entrando e saindo, a reunião atrasou lá, mas não, o atraso não vai ser suficiente para ficar até o final. Então, eu queria primeiro pedir desculpas de ter que sair aqui no meio da nossa conversa, aí com 600 pessoas, muito bacana. Queria agradecer ao Fábio, queria agradecer ao Leandro, ao Rodrigo, ao Leonardo e ao Thales pela participação de vocês, e muito obrigado a todos, e um abraço, e tenho certeza que vai ser um final de evento muito bacana, porque o Fábio aí tem um assunto, deixou o melhor assunto para o final, né, Fábio? Com certeza, França, com certeza. Abraço. Então, ó, valeu, França, um abraço. Coisas para nós. Obrigado, ó. França. Um abraço. Com certeza. Abraço. Olha aqui, agora eu vou mostrar aqui a parte final aqui. Antes de mostrar, eu queria só aproveitar que você falou do econômico, Putinato e Leandro. Vocês dois, né, as duas empresas criaram áreas de Minha Casa Minha Vida. A Cyrela já tinha atuado em Minha Casa Minha Vida antes, no passado, com a marca Living, reposicionou a marca Cyrela, reposicionou a marca Living, fez sociedade com empresas de Minha Casa Minha Vida, como a Curi, está voltando a atuar sozinha. Como é que vocês dois estão vendo o mercado aí de Casa Verde e Amarela aqui no Sul? Começa quem quiser. Tá, Puxato, vai. Vai lá? Então, tá bom, aqui lá. Bom, aqui nós estamos atuando no Casa Verde e Amarela. Nós lançamos o primeiro empreendimento no ano passado. Já temos mais alguns empreendimentos para esse ano. Agora, o que a gente anda muito de olho, mas muito de olho mesmo, é esse descolamento aí que está dando do INCC do que nós imaginávamos, né? Então, a gente sabe que a briga ali em custo ela é muito grande, né? Desde o TR+4 ao TR+7, o que vem a fazer. E isso pode sair da Casa Verde e Amarela e fazendo com que a gente não consiga atuar nesses produtos. Então, a gente tem alguns empreendimentos que a gente está mantendo os lançamentos para esse ano, outros empreendimentos a gente está de olho para o ano que vem. Ainda estamos achando que esse INCC ele vai dar uma estabilizada, né? Ele está dando um salto grande de novo, mês passado deu quase 1%, mas a gente acredita que vai dar uma estabilizada e a gente pretende atuar. Quando eu falo que a gente dividiu em nichos, é porque aqui você não consegue atuar aqui em Porto Alegre num único nicho. Pega o altíssimo luxo, vai, onde todo mundo conhece a Cyrela aí pelos seus empreendimentos. Aliás, esse mês agora nós estamos lançando um empreendimento com Pininfarina aqui no Sul, aproveitando, fazendo a propaganda aí do produto desse empreendimento que a gente vai lançar, mas a gente dividiu em nichos, porque você não consegue atuar muito forte em um único nicho. Mas a Casa Verde e Amarela, aí, antigo Minha Casa Minha Vida, aí a gente está de olho exatamente porque esse salto de preço. Mas a gente vai atuar, tem 2 empreendimentos aí no pipeline para esse ano. Eu acho sim, que o segmento, né, econômico ele é o maior segmento do Brasil. A gente viu ali os primeiros slides do déficit habitacional e não por acaso ele é concentrado nessa renda. O grande problema foi que essa faixa da população nunca teve renda e o Minha Casa Minha Vida iniciou revolucionando o setor quando ele fez o subsídio, que aí gerou a renda para esse cara comprar. Bom, se os juros de fato continuar baixo, como o França aqui colocou, e se ele estiver certo, acho que nós vamos ter muitas lives boas aí pela frente. Isso revoluciona para mim a visão do econômico, porque tu não depende mais de subsídio estruturalmente para esse segmento, porque os juros baixos ele põe a parcela no bolso do consumidor que o subsídio antes fazia. Aí nós tivemos recentemente, né, o ponto positivo dos juros baixos e o negativo do aumento de custo. Então, uma coisa meio que neutralizou nos últimos meses, né, o benefício dos juros baixos foi relativamente neutralizado, porque o INCC, um acumulado de meses acima da inflação, ele gerou um aumento de preço em relação ao bolso do trabalhador, porque ele não teve aumento na receita. Mas eu acho que isso é uma questão pontual. Então, eu acredito que o Minha Casa Minha Vida, ou Verde e Amarelo, ou econômico, ele é um segmento muito interessante, porém, ele depende de uma grande expertise, como o Thales estava colocando, ele depende de uma grande expertise. E nós somos de uma tese de desenvolvimento imobiliário de que eu rebaixo o risco.
O nosso país mostra que para ter uma empresa perene, a empresa tem mais de 50 anos, tem que correr baixo risco. Então, nós sempre crescemos tanto em nível de segmentação ou até de geografia com parcerias e com o parceiro fazendo a pilotagem da operação quando não é do nosso alto grau de conhecimento. Respondendo à pergunta, a gente começou, então, no Minha Casa Minha Vida, agora verde e amarela, de uma forma, dentro desse conceito que eu coloquei, por acaso, foi completamente por acaso, foi no momento que veio a crise, e nós tínhamos um land bank em São Paulo, Rio de Janeiro, né, e falando um pouco de Iven e Porto Alegre, que ele não era mais viável para onde ele foi comprado, ele tinha sido comprado para um segmento de média renda, e não tinha mais viabilidade alguma. Então, nós fizemos algumas parcerias com empresas que tinham expertise tradicional no segmento, e é claro que eram terrenos muito bons para o econômico e foram empreendimentos que foram muito bem em termos comerciais, porque eles tinham uma localização vantajosa e nós tínhamos que resolver aquele land bank que não estava mais bem comprado. As experiências foram boas. Hoje nós ainda não temos expertise, mas já estamos operando, já temos um bom land bank no Sul, em Porto Alegre, e nós estamos nessa reflexão de como ocupar em parcerias com empresas especializadas esse setor. Então, em resumo, a gente gosta bastante, a gente entrou por acaso para resolver um problema. Ao resolver o problema, nós conhecemos um pouquinho mais do segmento, não nos achamos ainda conhecedores, como o Thales deve ser, longe disso, mas entendemos que é um bom segmento, tem que estar de olho, e o medo que o Potinato traz, eu acho que está muito assertivo, exatamente esse é o problema, né? Se sair do bolso do comprador de novo, pela questão da suba do custo de construção, nós vamos ter um problema, mas eu acredito que, na visão de médio prazo, isso se equaliza. Está no mudo, Fábio. Está mudo, né? Obrigado, Leandro. Uma coisa que sempre se destacou aí na Melnick e na Iven é que vocês gostam muito dessa visão macro, né? Dessa visão de estratégia de longo prazo, entendendo o aparato macroeconômico que circunda, né, o mercado imobiliário. Isso é muito bom. O nosso segmento ele é de longo prazo, né? Eu acho que é muito difícil a gente ter assertividade se não entender, é difícil de compreender, mas acho que faz parte das nossas atribuições. Com certeza. Desculpa. Pessoal, vou mostrar a parte final, que eu tenho certeza que todo mundo aqui está esperando, mas antes vou pedir de novo para vocês curtirem esse vídeo, passar para as outras pessoas. Quem está assistindo no YouTube, clica lá, gostei do vídeo, e quem não é cadastrado ainda, se cadastre e siga aí. Nós estamos com a meta de chegar nos 5.000 incorporadores nos assistindo e nos acompanhando sempre aqui no YouTube. Está em 4.000 e qualquer coisa. Então, se cadastre e curtam o vídeo. Vamos lá, parte final. Olha só, entrevistamos agora em fevereiro 600 pessoas no sul do Brasil. 600 pessoas no sul. Nós temos uma pesquisa nacional e eu estou mostrando aqui o recorte do sul. Primeiro, nós perguntamos, você comprou imóvel nos últimos 12 meses? Apenas famílias com renda acima de R$ 2.500, tá? Esse era o recorte, R$ 2.500. Para não ter problema de crédito mesmo lá na base do faixa 1,5. 10% compraram imóveis. O normal era 7%, mais ou menos, 6%, 7%. Às vezes tinha cidades 8%, 10%, até 11%, mas uma média grande dessa maneira mostra como no final do ano passado, realmente os últimos 4 meses do ano, foram muito aquecidos, com mais pessoas antecipando compra de imóveis. Essa aqui é uma pergunta que eu acho bem importante para desmistificar uma informação que é comum vir de portais da internet do tempo que o consumidor leva para comprar imóvel. 36% das 60 pessoas que compraram imóvel, né? Se eram 600 entrevistados, 10% compraram imóvel, são 60. De uma amostra ultra específica, tem que ter renda no sul, ter comprado imóvel. 36% entendem que levaram 3 meses a partir do momento que ele decidiu, quero comprar o imóvel.
não é aquele sonho que o cara de vez em quando vê um link de um site e tal. Ele decidiu, eu quero comprar imóvel. De 3 a 6 meses, 28%. 7 ou mais meses, 36%. Essa é a primeira questão importante que eu quero colocar. Eu já vou voltar para o debate. Quantos você visitou antes de fechar o negócio? Entrou no imóvel, entrou para ver, ou no plantão, evidentemente, né? Num decorado. Apenas 18%. De 2 a 5, 36%. 6 a 9, 18%. E 10 ou mais, 28%. Até 5, são 54%. Até 5 imóveis. Então, eu vou dar também o meu depoimento pessoal. Eu vou me mudar sexta-feira. Vocês vão ver aqui, ó, parte da minha estante já está sendo encaixotada dos meus livros, que é o que sobrou aqui em casa ainda para arrumar. Vou me mudar sexta-feira. Eu decidi comprar o imóvel mais ou menos dia 15 de agosto do ano passado. No dia 9 de setembro, eu estava assinando a compra com os proprietários. Comprei um imóvel usado, né, uma casa em condomínio. Eu levei, portanto, menos de 30 dias. Bom, sou uma exceção. Mas parece-me que aquele negócio que as pessoas falam, que a gente vê a partir dos portais, 14, 18 meses de tempo de busca, a gente confunde o curioso com quem efetivamente quer procurar. Além disso, quanto de quem está passando nos portais é corretor? Quantos imóveis cada corretor vê por dia num portal, sem contar os robôs? A quantidade de robôs que está pesquisando o tempo inteiro aí o que está acontecendo. Eu, como economista, professor de economia, quando comecei a trabalhar no mercado imobiliário há pouco mais de 15 anos, eu achava muito estranho. Eu acreditava ainda em racionalidade econômica. Aquela ideia de que a pessoa, quando toma uma decisão econômica, reflete muito. Mas eu cansei de entrar em plantões de clientes meus e o cara tinha acabado de entrar no plantão, passou pelo decorado e assinou um cheque. Ele foi convidado para ver um lançamento e assinou o cheque naquele dia, que foi o dia do lançamento. Tenho certeza que isso aconteceu, em especial na época do boom, as milhares de vezes nas empresas de vocês. Ou seja, o que a gente tenta fazer? Inclusive o lançamento de vocês lá de Santa Maria, né? O Fábio e a Alessandra me falaram que vendeu em 6 horas. Está lá na publicidade, vendeu em 6 horas. Pô, para vender 14, quase 400 lotes em 6 horas, é porque teve muita gente que foi convencida no pré-lançamento. Ele nem estava procurando o lote naquele momento. Foi a existência do loteamento que criou a vontade. Então, será que as pessoas realmente esperam tanto? Não é que não tenha gente, a gente viu, tem muita gente que quer visitar 10, 15 imóveis. Mas tem muito consumidor que está ávido. É simplesmente a existência do lançamento que cria a vontade de comprar. Nós estávamos, Putinato, aqui falando antes... Vai lá, fala. Deixa eu colocar uma coisa que é importante, né? A gente tem um mapeamento muito forte aqui de todo o online, tá? Só para você ter ideia, uma das funções que eu tenho é cuidar do e-business da companhia. Hoje eu estou mais focado aqui no Sul, mas a gente chegou a mapear um robô que nós criamos internamente toda... E isso é real, porque muita gente fala que tem todo o mapeamento online, então, a gente tem de verdade. E a gente dá uma nota para cada entrada desse cliente que deixou contato com a gente. E a gente vê que existe um fato que a gente já sabe dessa latência que existe para comprar um imóvel, e a nossa latência média, por incrível que pareça, vou falar um dado aqui que isso vai achar, mas é de 14 meses em alguns empreendimentos. Você vai dizer, pô, mas como assim, tanto assim? É que é muito curioso. Eu brinco que no nosso mercado tem muita gente que gosta de dar pitaco de todo lado, igual quando tem gente que gosta de dar pitaco em arquitetura e não sei o quê, é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai lá dar uma sapiadinha e deixou um contato um dia, mas isso não é a real vontade de comprar, porque quando você tem a real vontade de comprar, é a pesquisa que você acabou de demonstrar.
mas essa latência que ele deixou o contato uma vez que entrou pelo Google, uma vez pelo Facebook, uma vez por ali, faz com que a pessoa, de vez em quando, coloque alguns dados que é do curioso versus realmente o comprador que está interessado em adquirir um imóvel. Isso é extraordinário. E vocês, eu acho que fazer essa medição é fundamental, né, Putinato? Eu acredito que as empresas grandes elas têm uma vantagem em relação às médias e às menores, que é ter um banco de dados muito maior, porque vende muito mais, lança muito mais e vende muito mais, né? Então você consegue, inclusive, comparar dados do mercado com dados da tua empresa, do teu, né, de uma maneira muito maior. Porque quando você tem 1 ou 2 lançamentos, não necessariamente você está acompanhando o mercado, né? Um produto pode ser muito bem sucedido ou muito mal sucedido per se. Mas quando você tem vários, você consegue abstrair da tua amostra os outliers, né? Isso robustece a análise. Léo, eu sei que vocês fizeram aí na Yoshi um super investimento em CRM, em estrutura de leads. O Putinato trouxe esse assunto aqui para o debate. O quão foi importante para a Yoshi ter pronta ou em desenvolvimento, em aprimoramento, uma estrutura para venda online e atendimento online. E nós estamos nos últimos 10 minutos aqui, eu vou mostrar depois só mais 2 slides depois do que o Léo comentar, para nós fecharmos o nosso debate. Vai lá, Léo. Bom, fez total diferença, essa já estava na nossa linha de visão, antes mesmo da pandemia, investir em tecnologia, eu acho que... E a pandemia mostrou que a gente estava no caminho certo, né? Acho que desde o home office até essa gestão comercial de leads e tudo mais, ela acabou se tornando muito mais expressiva, né? Hoje a gente vê que as pessoas fazem muito mais pesquisas online antes mesmo de chegar no nosso showroom ou visitar os apartamentos decorados, elas já chegam muito mais bem informadas. E a gente também passa a ter uma gestão comercial muito melhor, entendendo todo um funil de demanda que entra e fazendo um controle, uma gestão muito melhor, tendo uma produtividade, um aproveitamento de conversão de vendas também maior. Então, acho que sem dúvida, foi um investimento que se justificou muito e trouxe muito mais resultado aí na nossa gestão. Sem dúvida, né? Eu acho que isso também qualifica o lead, né? A gente deixa de atender só o curioso, né, Putinato? E passa a atender mais aqueles que efetivamente querem comprar e melhora o filtro. A gente não fica se desgastando e perdendo tempo com quem ainda está curioso. Sem dúvida, né? A gente consegue, através da Secretaria de Leads, dar um foco muito mais dinâmico dentro dessa base de dados, né? Com certeza. Vamos lá, pessoal, os 2 últimos gráficos que eu quero mostrar para vocês. A intenção de compra no sul do Brasil. Intenção de compra. No sul, 35% querem comprar imóvel. 9% do total já está visitando imóveis, estandes, trocando mensagens constantemente com imobiliários. Você vê, é parecido com os 10%. Quando nós colocamos na comparação com as outras regiões, o 35% está no pior percentual, comparado com 41% do Sudeste, 46% do Nordeste, 47% do Centro-Oeste. Mas o consumidor firme é parecido, 10, 12, 9, 9. Nós podemos dizer o seguinte, as outras regiões estão com mais sonhadores, estão com essas pessoas que estão zapeando mais, estão olhando mais, porque o consumidor firme está muito parecido em todas as regiões. E durante a crise, como é que nós fomos ao longo da pandemia? Pré-pandemia, 43%, chegamos no piso de 18% na região sul. Lá em outubro estávamos em 38% e agora 35%. Né? Pouco abaixo do pré-crise. Mas o 9% é maior do que os 6% que estávamos aqui na pré-pandemia. Não podemos esquecer que transição, que é sair do aluguel, morar sozinho,
e comprar e vai se casar é a maior demanda de imóveis. A maior demanda de imóveis não é 1 milhão, não são 2 milhões, não são 3 milhões. É 150 mil, 250 mil, 450 mil, até 700 mil reais. Depois vem um upgrade e uma coisa fundamental, upgrade não tem mais necessariamente a ver com maior metragem. Uma parte importante do upgrade é a maior metragem, mas muitas pessoas estão basicamente em busca de uma residência mais nova. E o que implica isso? Melhor janela, melhor varanda, mais banheiro, mais garagem, mais lazer, fachada mais moderna. Isso é muito importante. Melhor localização, mais segurança. Então, é importante entender que upgrade não é necessariamente maior metragem. Gostaria de dizer também, 3% das famílias buscando um imóvel de segunda residência no Brasil, na região sul, hoje. E, para finalizar, 48% tem preferência por imóvel novo. Não necessariamente ele vai comprar o novo, mas 48% tem preferência pelo novo, sendo 32% pelo novo pronto e 16% pelo novo na planta. Nós sabemos que na hora de fechar há uma diferença importante entre essas duas questões, porque o novo pronto é mais difícil do sujeito comprar, porque ele precisa ter mais bala na agulha. Então, para nós irmos na rodada final aqui de comentários, a intenção de compra no Sul diminuiu nos últimos 4, 5 meses, mas diminuiu no patamar dos sonhadores, daqueles que estão querendo comprar daqui 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Mas se manteve mais ou menos o mesmo patamar daqueles que querem fechar negócio nos próximos 3 ou 6 meses. O que vocês esperam das vendas e dos lançamentos de vocês no sul do Brasil nesse ano? Thales, quer começar aí? Vamos lá. A gente, em linhas gerais, nós da Roga estamos bem otimistas, por tudo isso que a gente citou aqui, esse boom. Tem um ponto de preocupação, vou reforçar de novo com relação à pressão de custo, mas a minha visão é a mesma do Leandro, Eu acho que no segmento que a gente atua, a gente tem que tentar enxergar no horizonte maior, que é o ciclo normal do mercado imobiliário, mas no curto prazo é fato que ele impacta e a gente tem que usar isso de uma forma favorável. Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente é do segmento, então o que a gente tem feito é tentar gerar senso de urgência por parte do comprador, mostrar para ele que hoje ele tem o crédito, hoje ele tem essa facilidade, hoje ele tem um imóvel que cabe no bolso dele. Pode ser que no mês que vem isso não aconteça, Então pode ser que daqui 3 meses isso não aconteça. E vai da habilidade do vendedor, da equipe de venda ali para poder trabalhar e conseguir despertar esse senso de urgência e fazer com que o cliente, de fato, tome essa decisão de compra. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado aí dentro de cada empresa. E com relação a essa questão que a gente tem hoje, de juros atrelados a, vamos falar, IPCA e também a poupança nessas modalidades, eu acho que elas vêm para ajudar bastante, não só por parte do tomador, mas também na securitização de carteira. A gente tem que ter esse equilíbrio, Então, isso foi muito positivo, fez com que outras instituições também olhassem com um olhar interessante para o segmento imobiliário, trazendo alternativas, A Cirela mesmo tem investido muito nisso, em startups ali para poder tentar entrar nesse meio também. A própria MRV acabou puxando alguma frente ali com o Banco Inter. Então, eu acho que esse movimento de crédito aí é muito interessante, vai ser positivo e vai perdurar por um bom tempo. E quem conseguir tomar as rédeas aí dos custos vai surfar grandes ondas, e a gente está bem otimista com isso, tanto que estamos pensando, já temos cidades mapeadas para a gente entrar aqui na região sul, para poder expandir nosso portfólio e conseguir atingir outro público. E especificamente do mercado, vamos falar do litoral norte aqui, onde a gente tem uma representatividade significante, nas cidades aqui do litoral norte, a gente também está muito otimista em virtude do crescimento e da preparação que essas cidades têm feito ali para poder conseguir absorver isso. Então, a questão da infraestrutura urbana, o que está sendo feito nessas cidades, essa preocupação, ela aliada aos projetos que a gente vem desenvolvendo,
ela atrai um público que ele não é somente um público local. Então, nesse mercado específico, a gente consegue atender pessoas, né, vamos dizer, de outras regiões, né, São Paulo, Rio, às vezes até do exterior. A gente tem um mercado significante. Não esqueça também dos curitibanos, Thales, vão ficar bravos. Nós somos os maiores frequentadores do litoral norte de Santa Catarina e se abandonou a gente. Muito pelo contrário. Aqui, poxa. Muitíssimo importante, né? Todos os paranaenses aí, de uma forma geral, que realmente é um dos principais mercados compradores aí dos nossos produtos do litoral, e a gente tem investido muito nisso. E esse ano, inclusive, né, nós estamos entrando agora no segmento de alto luxo. Então, nós vamos lançar o primeiro empreendimento ali do litoral norte do alto luxo. A gente, né, trabalhava no alto padrão, agora a gente vai vir para o alto luxo, um projeto bem exclusivo, né, numa quadra-mar em Pissarras, que a gente vai lançar esse ano. Então, mostra que a gente realmente está otimista, e a quantidade de produtos que a gente tem para lançar é infinitamente superior ao que a gente lançou no ano passado. Então, a gente tem mais 15 empreendimentos para lançar ao todo no ano de 2021. Uau, né? Então, isso é muito positivo. Legal, nossa, show de bola. E, Léo, quais as suas expectativas aí para o ano? Eu acho que o mercado continua aquecido, né? A gente viu pela sua apresentação a questão do déficit habitacional, eu acho que é existente, a questão também da mudança do mindset, buscando, né, cada vez mais antecipar imóveis de qualidade. Eu acho que isso a gente também se vê bastante presente, né, nas conversas com os nossos clientes, na motivação da compra do imóvel. Né, as cidades estão com estoque baixo, então acho que isso gera aí um equilíbrio também na oferta. E sem dúvida, né, acho que o tom da nossa conversa hoje foi a importância da questão da taxa de juros ser baixa, né? Isso, sem dúvida, taxa de juros com oferta de crédito é um impulsionador na veia do mercado imobiliário, e isso a gente também enxerga que há continuidade dentro desse cenário. Lógico que estamos preocupados também com esse aumento dos custos, mas também procuramos investir e trabalhar bastante, buscando a eficiência operacional e a competitividade. Eu acho que a gente olha aí o ano com bastante otimismo, mas com muito pé no chão. Eu acho que, sabe, ao longo dos 55 anos de história do Grupo Ayoshi, a gente sempre procurou solidez, sempre procurou um crescimento sustentável, e, sem dúvida, eu acho que o otimismo está presente, a gente está acelerando os nossos projetos, procurando desenvolver com qualidade e também com bastante agilidade, mas é importante a gente estar conectado com o cenário, é importante a gente estar aí com bastante agilidade para realizar manobras estratégicas, né? Porque eu acho que o cenário ainda traz incertezas, e é importante estar bem atento aí a tudo que está acontecendo. Com certeza, Léo, né? É ser otimista com os pés no chão. É isso aí. Putinato, Cyrela sempre foi reconhecida como uma empresa com os pés no chão, né? Muito sólida por isso, né? Talvez essa tenha sido a grande marca da Cyrela, e por isso que ela passou bem por dezenas de crises ao longo dessas várias décadas. Na nossa, né? cultura aqui, a solidez financeira tem que fazer parte. Mas o que acontece? Não, como você falou, a gente é conservador e a gente é pé no chão. Nós temos bastante coisa aqui, tá? Mas a gente não costuma falar do nosso guidance e colocar meta. É lógico que internamente nós temos as metas, né? Mas nós somos uma empresa de negócios. Se os negócios vão acontecendo bem, a gente vai colocando mais produtos que estão na nossa prateleira no ar. Felizmente, a gente vai conseguir fazer um bom ano, caso o mercado absorva tudo que a gente vai lançando. Mas a gente sempre fica de olho, né? A gente brinca, what's next, que o próximo que a gente vai lançar, a gente vai estar de olho naquele, vendo o que lançou aqui e melhorando para o futuro. Então, a gente está com uma expectativa boa. A gente acha que o mercado vai ser bom, não pujante como São Paulo. São Paulo foi impressionante. Mas a gente está otimista aí para esse ano de 2021. E agora, para finalizar, já que eu estou falando no final da história, tem um passo muito importante que Porto Alegre vai passar esse ano,
e que a gente sabe que a mudança de plano diretor, que é de 10 em 10 anos, vai acontecer aqui agora. O prefeito Melo, que entrou, ele está empenhado nessa mudança. A gente vê o trabalho que o Germano vem fazendo, também maravilhoso, tanto quanto estava com o Marquesan, vai continuar agora com o Melo, mas só para todo mundo ter noção do que eu estou querendo dizer, aqui nesta cidade, todos os prédios eles são mais baixos, né? Então, a gente brinca aqui que, sem nada de ruim ao baixinho e gordinho, mas aqui é tudo mais baixinho e gordinho. E essa mudança para o desenvolvimento da cidade é fundamental. Então, verticalizar a cidade, discussão de adensamento é uma discussão ampla aqui, que eu não vou entrar, que cada um pensa de um jeito, mas você faz um terreno de 5 mil metros aqui, uma composição super difícil, você faz um volume geral de vendas muito baixo. Então, isso precisa mudar. Pensando em Porto Alegre, eu acho que o empenho aqui do prefeito, junto com os secretários aí, pode ser que dê uma coisa certa para a gente evoluir nos próximos 10 anos aqui. Muito importante que você falou, e inclusive ajuda a explicar o fato do preço de Porto Alegre ser bem mais alto do que Curitiba. Um dos fatores é o aproveitamento do terreno. O terreno pesa demais na conta aí em Porto Alegre. É verdade. Leandro, ficou aqui para você... Quem vai fazer o encerramento é o França, mas para você encerrar a parte dos empresários aqui, Leandro, qual a sua visão para o ano? Eu tenho convergência com algumas falas aí finais. Eu acho que vai ser um bom ano, mas não vai ser um ano de mercado assim, explosivo, boom, ou algo nesse sentido. Eu acho que, mais uma vez, vai comprovar o que também me falaram agora há pouco, que o nosso setor é de longo prazo, nós temos que ser empreendedores do Brasil, senão a gente não sai de casa, mas com alto grau de conservadorismo econômico, solidez nas empresas, e eu acho que esse ano vai ser bom, mas não vai ser um ano de boom, por algumas questões. Estruturalmente, eu acho que o mercado está no momento ótimo, excelente, baixo estoque, não teve aquela grande movimento de excesso de capital dos IPOs do passado, as empresas estão muito mais maduras, se fala um pouco sobre isso, porque em 2007, a 2008, nós enfrentamos uma transformação no mercado imobiliário, de empresas familiares para várias empresas abertas. 15 anos depois, as empresas são mais maduras, os que ficaram, né, empresários e profissionais muito mais maduros. Então, a estrutura para um ciclo positivo de médio e longo prazo eu acho ótimo. A gente tem um ponto de interrogação grande se a gente vai conseguir manter os juros num patamar saudável e como é que vai se comportar a inflação e INCC no setor. Então, acho que essa visão de médio prazo, política econômica, ela não faz com que o próximo ano seja um ano de boom. Por exemplo, se nós tivéssemos com clareza um movimento de reformas sendo constituído, um movimento político de estabilidade, nós teríamos um palco bastante positivo para uma arrancada de um mercado muito forte esse ano. Então, acho que é um mercado bom, mas não é um mercado de alta intensidade. Uma coisa que me deixa também claro com essa visão é que quando a gente teve a queda dos juros, e ali nos meses de junho, julho, agosto, setembro, explodiu o mercado, realmente ele foi um momento de explosão, já tem um arrefecimento, porque o INCC, porque a gente fala dos juros como fator positivo, por quê? Porque ele abaixa o preço do imóvel, que é compra em longo prazo, a consequência dos juros é abaixar a parcela e o preço do imóvel. O aumento do INCC no mesmo período, ele quase que anulou essa diminuição do preço do imóvel que os juros baixou. Então, nós tivemos lá 3, 4 meses de juros baixos, onde baixou o preço do imóvel, depois, no final do ano passado, início desse ano, nós tivemos uma recomposição daquele ganho que o imóvel teve com a baixa dos juros, e isso começa a estabilizar o mercado. Um outro ponto que eu queria destacar no final, eu acho que nós vamos ter, de forma saudável, um bom mercado, e a diferenciação vai estar muito na incorporação, na capacidade das empresas de lançar bons produtos. Não é aquele mercado onde tudo vende, que a gente já teve no Brasil, né, há 10 anos atrás. Eu acho que vai ser um bom mercado para bons produtos, para produtos que realmente consigam encontrar aquele espaço, tu comentasse agora há pouco, do produto que faz o cara sair da zona de conforto e comprar o imóvel porque tu acerta um produto que a cidade, a sociedade está demandando. Então, acho que nós não vamos viver nesse ano aquele mercado imobiliário que a gente já viveu, que tudo vende. Mas nós vamos ver um bom mercado, não aquele mercado de crise, que os bons produtos vão vender. Então, acho que vai ser um mercado para bons incorporadores, e acho que nós estamos com ótimas empresas aí no Sul. Legal.
Agradeço, antes de passar aqui para o França, agradeço muito Leandro, Putinato, Leonardo e Thales. As empresas de vocês não estão na Abrainc por acaso, não são líderes dos mercados em que atuam por acaso. Isso é necessário décadas, né? Eu gostei de ver aqui, né? Mais 55 anos, mais de 50 anos, fez 50 anos ano passado, né, Leandro, se não me engano, a Melnick, Isso, né? exato. Né? A Cirela nem se fala, né? A Roga, enfim, eu acho que isso mostra a solidez. Não é fácil no nosso mercado durar décadas, viver décadas, existir há décadas. Isso mostra como vocês são sólidos e agradeço a oportunidade que a Abrainc nos concedeu de moderar esse debate de hoje com grandes pesos aqui do nosso mercado do Sul, uma região claramente diferente aqui no Brasil, em que se você lança alguma coisa que é mais ou menos, vai sofrer. Tem que lançar bons produtos. Nós, na Brain, estamos otimistas, com o pé no chão, olhando as várias oportunidades que estão dadas, muito parecido com o que o Putinato falou, né? What next, né? O que vai ser o próximo? A gente acredita que quem ficar parado vai ficar para trás. Mas também quem quiser sair com muita sede ao pote, pode se lambuzar e não conseguir dar conta do recado. Então, é passo a passo aqui para conseguir ter solidez. França, sempre barriga no balcão vendo tudo, tem que ser. Isso mesmo, Putinato. França, obrigado, a bola está com você. Obrigado a todos. Eu acho que, primeiro, pedir mais uma vez desculpa, que eu tive que sair aqueles 15 minutos, interrompi aqui, mas realmente não tinha como não fazer essa parada. Era muito importante essa conversa que a gente precisava ter. Eu acho que o otimismo aqui é uma coisa muito bacana. Eu queria só aqui conversar um pouquinho, ter o plano diretor aí de Porto Alegre. Eu acho que eu pedi já para os nossos técnicos para que eles possam interagir aí com vocês para poder conversar. A gente tem muito trabalho sobre adensamento, sobre várias discussões. As discussões são as mesmas quase em todas as regiões. Então, acho muito importante, Putino, acho que o Leandro, Leandro opera em Porto Alegre também, né, Leandro? Bem, isso. A Roga também. A Yoshi, eu não me lembro se opera em Porto Alegre. Mas... A Yoshi não, né? Então, quem opera em Porto Alegre, eu estou pedindo para o Vladimir conversar com vocês. Acho que a gente tem muito dado técnico, muito trabalho, que pode ajudar numa discussão saudável do plano diretor aí em Porto Alegre. Então acho que a Abrainc está à disposição para isso. Já vou pedir para entrar em contato com vocês. E agradecer a todos aqui, né, pelo que o Fábio tem falado. Nós estamos quase com 700, né, Fábio? Imagina. Agora já tem gente que já está indo embora nas despedidas, mas nós tivemos aqui quase 700 pessoas simultâneas. Então, acho que é um sucesso aí, e esse sucesso deve tanto ao Fábio como à presença de todos vocês que estiveram aqui no nosso evento para dar suas opiniões e contribuir com o conhecimento. Então, bom dia a todos, super obrigado, e vamos trabalhar para construir bastante, tá certo? E a gente poder vencer aí o déficit habitacional e que os nossos clientes aproveitem essa boa fase de juro, que hoje é a fase mais baixa de juro no Brasil, para tomar financiamento e para comprar um imóvel. Obrigado a todos, um grande abraço a todos.